A glória dele, o poder é dele. Amém? Boa noite, você que está nos assistindo. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Tá? Que diz o seguinte: Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas que moraram em toda a terra, paz vossa seja multiplicada. Pareceu-me fazer conhecidos sinais e maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno e o seu domínio é de geração em geração. Vocês lembram quem era Nabucodonosor? Vocês dois pequenininhos? Não, ele só tirou o retorno. Você tirou a PA também? O retorno ainda baixou. Vocês lembram que era Nabucodonosor? Mais ou menos? Nabucodonosor, ele foi o rei da Babilônia. Só que a Babilônia, naquela época, era o maior império que existia. Entendeu? Então ninguém podia bater na Babilônia, porque a Babilônia dominou a parada toda. Entendeu? E Nabucodonosor, ele era muito orgulhoso, porque ele tinha conquistado, ele tinha feito, sabe? Tudo na força do braço dele, entendeu? Meu exército, meu povo, entendeu? E aí, eles tinham uma estratégia muito interessante. Eles pegavam o povo em cativo e mudavam a cultura do povo misturando com a Babilônia, para que eles não sentissem saudade de casa e fosse deles, entendeu? Eles contaminavam o povo com a cultura deles. E Satanás, ele tem essa estratégia de contaminar a nossa vida para que a gente não sinta a falta da presença de Deus e se contamine com o mundo. Entendeu? Mais ou menos? Então o que acontece? Nabucodonosor aqui, ele já tinha sido transformado. Ele estava relatando o que aconteceu com ele. Porque aos olhos dele não pareceu bom não falar do que Deus estava falando. Ele não conhecia Deus. Ele conhecia os deuses da Babilônia. Certo? Vocês estão bem? Vocês estão acordados? Está todo mundo dormindo? Hein? Ele conhecia os deuses da Babilônia. Só que a presença de Deus ele reconhecia. Porque quando ele falava de Daniel, ele falava Daniel que tinha o espírito dos deuses. Ele reconhecia que na vida de Daniel tinha a presença de Deus. Quando ele falava da... Como é que é o nome? Quando ele falou da fornalha, ele viu um anjo lá dentro, entendeu? Ele falou, eu joguei 3 pessoas lá, mas um deles parece um anjo. Sabe? Ele reconhecia a presença de Deus. É necessário que a gente conheça a presença de Deus. É necessário que a gente conheça os sinais dele. Porque se a gente não conhecer a Deus, qualquer coisinha que o inimigo fizer, leva. Entende? E aí, continuando aqui, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e florescentemente no meu palácio. Eu tive um sonho que me espantou. E as imaginações da minha cama e a visão da minha cabeça me perturbaram por mim, pois se fez um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber da interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Belsazar, segundo o nome dos meus deuses, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Belsazar, o príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil dizer-me. A visão do meu sonho que lhe teve a interpretação. Era assim uma visão da minha cabeça, a minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, e de maneira com que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. As suas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra.
e as aves do céu fazia morada, e os seus ramos, toda a carne se mantinha dela. O que acontece aqui? Daniel, mais pra frente, ele fala que aquela árvore era o rei. E era engraçado porque ninguém na terra mandava mais do que Nabucodonosor. Não tinha um que era maior que ele. Certo? Ou eu tô errado? Não, naquele tempo não tinha um que era maior que Nabucodonosor. Só que quando Deus deu um decreto para ele, ele tremeu de medo. Entendeu? Porque quando Deus dá uma ordem, a ordem de Deus ela é absoluta. É isso e acabou. Sabe? Você pode até clamar por misericórdia, você pode até clamar para Deus, sabe, mudar o que ele falou, para ele ainda assim ter misericórdia da tua vida e amenizar na punição. Mas assim, quando Deus ele dá uma ordem, a ordem dele vai se cumprir e acabou. Se ele deu uma ordem na tua vida, aquilo que ele falou vai acontecer e acabou. Entendeu? Não tem demônio que faça impedir, não tem humano que faça impedir, não tem anjo que vai impedir. Porque a ordem de Deus ela é absoluta na tua vida, amém? Continuando, versículo 14. Não, versículo 13. Estava vendo isso nas minhas visões, na minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai os seus frutos, afugentai-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e bronze na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua proteção seja como o dos animais. Seja como os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração do homem, e seja lhe dado o coração de um animal. E passaram sobre ele 7 tempos. Estava esta é a sentença por decreto dos vigiadores. E essa ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheceste a viventes dos altíssimos, do domínio sobre os reinos dos homens. Até aqui por enquanto. O que acontece? Deus ele deu uma ordem na vida de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele tinha o reino dele, ele tinha o império dele, ele tinha tudo aquilo que ele conquistou. Só que ele estava tão cheio de si, que Deus teve que dar uma sacudida nele, entendeu? Porque assim, o que Nabucodonosor conquistou foi incrível, sabe? Ele fez a terra ser unificada, entendeu? Aquilo, pensa nos dias de hoje, não dá pra fazer isso, sabe? E aí, como ele estava cheio de si, Deus ele teve que dar um basta nisso. Se o nosso coração tá cheio da gente, se o nosso coração tá cheio das nossas vontades, se o nosso coração tá cheio daquilo que a gente quer, Deus ele precisa dar um basta. Porque a nossa vida ela foi entregue para Jesus. Foi entregue para Jesus, né? A nossa vida foi entregue para Jesus. Foi ou não foi? Nossa vida foi entregue para Jesus. Se a nossa vida foi entregue para Jesus, por que a gente ainda continua tomando as decisões? Por que a gente não deixa ele tomar a decisão? Se é necessário ele quebrar a gente para alinhar, ele vai fazer e acabou. Entendeu? Porque ele está preocupado com o teu bem-estar, ele está preocupado com a tua salvação. Certo? Certo? Porque assim, pensa comigo. Se Deus ele der tudo o que você quer, e a sua vida for uma maravilha aqui, e no final você foi pro inferno, você acha que ele vai gostar disso? Não. Agora, se Deus te der uma rasteira, te quebrar todinho, e no final você for pro céu, pra ele tá tudo bem. Entendeu? Não, pra ele tá tudo bem. Pra mim também, tá. Eu não ouvi isso não. Pra mim também, ele falou. Eu não ouvi isso não. Ai, meu Deus. Porque assim, o que importa com Deus é chegar no fim de tudo e ele falar: entra no meu reino. Sente nas bodas do Cordeiro. Entendeu? Desfrute da nossa ceia. Porque ele prepara uma morada para cada um. Entendeu? E aí, beleza.
Depois, eu não vou ler agora, porque senão vai ficar muito cansativo. Daniel, ele dá a revelação e o coração dele se entristece, porque ele sabia o que ia acontecer. E se você continuar vendo, ele vai falar: olha, rei, você fez um império lindo, você fez um império maravilhoso, mas assim, Deus ele vai te quebrar. Deus ele vai te levar para fora para comer como animal. Você vai comer grama, entendeu? Você vai ser molhado. Tipo, eu tava conversando com o menino no trabalho esses dias, e aí, tipo, nossa, a gente viaja sobre um monte de coisa, entendeu? Da Bíblia, da. Mano, a gente viaja conversando. E aí a gente tava conversando, e ele falou, velho, de onde que deve ter surgido esses negócios aí de Deus, de não sei o quê? Aí eu virei pra ele na maior cara de pau e falei, velho, tudo demônio. Sim, sem dó, tudo demônio. E aí a gente começou a falar desse negócio e tal, e o assunto foi e tal. Aí ele começou a falar de vampiro, não, o menino viajou. E aí ele falou de lobisomem. Aí eu falei assim, mano, na moral, eu acho que esse bagulho de lobisomem veio do Nabucodonosor quando ele ficou lá no mato, comendo grama igual um animal. Tipo, a gente foi viajando na conversa, entendeu? Tipo, o que eu acho legal é que ele traz muita coisa da Bíblia pra mim no meu dia a dia e eu trago muita coisa da Bíblia no dia a dia dele, entendeu? E aí um vai completando o outro, entendeu? É mó da hora esse negócio. Mas enfim, e aí o que acontece? O que eu achei legal, o que eu achei interessante é que na visão que ele teve, Deus ele deixou o toco. Porque assim, o que significa o toco da árvore? Você sabe o que é o toco da árvore, né, Daera? O que é o toco da árvore, Daera? Conta pra mim, Daera, o tio não sabe o que é o toco da árvore. Não entendi. É um negócio. Ele cortou a árvore e ficou o toquinho da árvore, ficou aquela partezinha de baixo com a raiz, entendeu? Aquele toquinho ficou porque assim, Deus ele vai quebrar, ele vai dar o crescimento. Só que assim, depois que passar esse processo, você ainda vai poder crescer de novo, entendeu? Só que a tua mentalidade vai ser transformada, porque você não vai estar com aquela mentalidade arrogante que você estava antes. Você não vai estar com aquele coração endurecido como você estava antes. Você vai estar quebrantado, entendeu? Só que você não precisa ser quebrado. Se você se quebranta na presença de Deus, se você se coloca em humilhação na presença de Deus, Ele não precisa te quebrar. Porque você já está se alinhando. Entendeu? Amém? Então, eu acredito que é isso, cara. Eu acredito que é você se colocar na presença de Deus e se colocar o mais puro possível. Entende? É falar, Senhor, eu não tô 100%. Tinha muita coisa que já era pra eu ter tomado vergonha na minha cara e me consertado, mas eu desejo estar mais alinhado contigo. Eu desejo estar seguindo a tua vontade. Entendeu? É você falar, Senhor, eu quero pecar, eu tô afim, mas me ajuda a não pecar. Senhor, eu quero bater naquele menino, naquela menina, mas me ajuda a não fazer isso. Eu quero xingar, mas me ajuda a não xingar. É uma oração sincera, não é uma oração orgulhosa. Entende? Jesus, quando ele fala para os judeus, ele conta duas orações. Ele conta do fariseu, que orou sendo de forma orgulhosa, falando, Senhor, obrigado pelas maravilhas que eu tenho feito, obrigado pelas conquistas que eu tenho realizado, entendeu? Pela glória de mim mesmo, sabe? E ele conta do publicano. O publicano, por judeu, era alguém que era traidor, porque ele estava trabalhando para Roma. E ele fala, publicano, ele batia no peito, ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu sou isso. E a oração dele era sincera. O Espírito Santo, ele deseja trazer essa oração sincera. Quando a palavra dele fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, é porque quando a gente não consegue orar, ele dá um jeito de Deus receber a nossa oração. Entendeu? Só que o seu coração precisa estar alinhado. Amém? É você se desprender de você mesmo e se alinhar na presença de Deus. E não é uma tarefa fácil, cara. Porque se fosse, todo mundo fazia. Mas assim, ela é uma tarefa que vale muito a pena. Entende? É uma tarefa que você abre mão da tua juventude, você abre mão dos prazeres do mundo, você abre mão de muita coisa que as pessoas fazem e falam que é bom, é algo que Deus ele vai te recompensar muito. Não porque você merece, não falar, olha, você fez isso, eu vou te entregar. Não, mas assim,
Deus, ele olha a nossa entrega, ele olha a nossa oferta. Porque quando você, tipo, você não precisa ter dinheiro para entregar de oferta. Entende? Quando você entrega a tua vida como oferta, Deus, ele recebe de uma maneira, sabe, inacreditável. A palavra dele fala que a oferta de Abel, ela tá sendo queimada até os dias de hoje. Entende? Abel foi, mano, o primeiro, tá ligado? A dar uma oferta. Abel. Entendeu? Mano, morreu faz cota, tá ligado? Não deve nem ter mais osso, Abel. Mas a oferta dele clama até os dias de hoje. É, clama, essa era a palavra. O que acontece? A nossa vida precisa ser uma oferta para Deus. Ela precisa clamar todo dia a Ele. Entende? Seja num não que a gente dá pro mundo, seja numa atitude. Porque às vezes a gente pensa em oferta como algo gigantesco. E a oferta que muitas vezes Deus recebe é aquela coisinha pequenininha. Entende? É no detalhe que Deus recebe. Vocês estão entendendo, mais ou menos? É uma loucura. Minha cabeça é uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Deus me deu essa palavra, é uma loucura. Viajei. É isso, gente. É se alinhar na presença de Deus. É um tempo de quebrantamento. Porque se não tiver quebrantamento, Deus, ele vai precisar quebrar. Vai doer muito. Ele pode até dar como a gente crescer. Tipo, ter um crescimento de novo. Entendeu? Mas o período de quebrantamento, de Deus quebrar, é um período muito doloroso. Sabe? É mais fácil você ir lá, se ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me arrependo, do que Deus, ele precisar te quebrar. Porque quando Deus bate, ele bate de uma forma que dói. Entendeu? Dói muito. Ele tem misericórdia e tudo, mas assim, regaça. Tá? Regaça. É, exatamente. Ou você se quer. Você vai levantar daí ou eu vou precisar levantar você? É mais ou menos isso. Porque Deus, ele é um pai de amor. Ele deseja o melhor pra gente. Sabe? Então se você tá fazendo manha, Deus. E aí, você vai levantar daí ou eu vou precisar te levantar, menino? Entendeu? Amém? Eu acredito que é isso, cara. Como é que termina mesmo? Se coloquem de pé, vamos orar. Não, eu perdi o jeito, muito tempo que eu não venho pra cá. Normalmente eu tô do lado de lá, entendeu? Eu acho que faz assim, ó. Nossa, faz tempo que eu não venho pra cá, entendeu? Normalmente eu tô do lado de lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida de cada um aqui na tua presença, Pai. O Senhor falou que toda oração que fosse feita aqui, o Senhor estaria atento para ouvir. Então, recebe a nossa oração, meu Pai. Limpa o nosso coração, transforma o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa maneira de pensar, meu Pai. Traz o quebrantamento no nosso interior, para que não seja necessário ser quebrado por Ti, Pai. Porque vai doer muito, 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 muito mesmo, Pai. Traz a transformação, traz a libertação do pecado, Pai. Traz a libertação na nossa alma, Pai. Liberta de cadeias, liberta de prisões, meu Pai. Liberta de muita coisa que já era pra gente estar liberto, mas a gente ainda tá preso, Senhor. É pra gente ser livre, meu Pai. É pra gente romper. É pra gente, sabe, se derramar na Tua presença em amor, em alegria, meu Pai. É pra gente todo dia se entregar em oferta, meu Pai, a Ti. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja olhar pra gente e falar, esse aí é meu filho, filho amado, filho querido, filha bendita, filha amável, sabe? E a gente muitas vezes tá preocupado com a nossa vontade, muitas vezes a gente está preocupado com o nosso sentimento, muita gente está preocupado, Pai, com o nosso querer, com o nosso fazer. Muita gente está preocupado com a rotina, com as coisas do dia a dia, com a conta para pagar, com isso, com aquilo. E, Senhor, a gente precisa estar preocupado com o Teu reino, Pai. Porque quando a gente está preocupado com o Teu reino, o Senhor vai alinhando todas as coisas, o Senhor vai fluindo, o Senhor vai trazendo, sabe, a limpeza, vai trazendo a fluidez, meu Pai. Então, se coloca no centro da nossa vida, Pai. Alinha a gente na Tua vontade, alinha a gente na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Faz, meu Pai. Faz nascer aquele coração de novo, meu Pai, aquele coração que arde pela Tua presença, Senhor. Faz a gente ter aquele primeiro amor novamente, meu Pai. Derrama o Teu sangue nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Livra a gente de toda a maldade desse mundo, meu Pai, em nome de Jesus. Livra a gente do mal que está dentro da gente, às vezes. Porque às vezes o Satanás não precisa fazer nada, sabe? A gente vai lá, planeja e peca porque quer, Senhor, sabe? Então livra a gente de nós, meu Pai. Livra a gente do nosso sentimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém? Amém. Sei que está em live. Fica com Deus. Eu esqueci o resto. Desculpa, gente, não tô acostumado a fazer isso. Olha, que Deus te abençoe. Fica com Deus, fique em paz, que essa palavra tenha edificado a tua vida. Jesus te ama. Passe sem vergonha. Seja liberto, transformado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe, fique em paz. Tchau.